Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa Bárbara Lopes e eu estou aqui após mais de um ano que eu fiz o primeiro vídeo sobre isso, que é sobre a minha experiência com bupropiona. Eu nunca sei falar esse nome, gente, que é o Zetron XR. Eu comecei a tomar o bupropiona em maio de 2023, por conta da compulsão alimentar. Quando eu fui parar pra pensar, eu tenho esse transtorno alimentar desde bem novinha mesmo, sabe? Desde adolescente. E junto com a compulsão alimentar, veio também a bulimia nervosa. Na época, isso em 2015, 2016, eu fui diagnosticada, mas eu não tomei nenhum medicamento por puro preconceito. Passados muitos anos, eu fui engordando muito. Eu fiquei 25 quilos acima do meu peso. Eu também recebi um diagnóstico de hipotireoidismo, que é a tireoide, acelera o metabolismo e faz com que você tenha mais chances de ficar acima do seu peso. E aí, como eu recebi esses 3 diagnósticos basicamente na mesma época, eu optei por continuar comendo compulsivamente. Quando eu ficava nervosa, eu vomitava, sempre engordando e colocando a desculpa na hipotireoide. Quando foi em 2016, eu fui numa endocrinologista porque eu fazia os exames a cada 6 meses da hipotireoide. E aí eu já estava assim, 25 quilos acima do meu peso e tal. E ela falou assim, olha, você sim tem tireoide, tem hipotireoidismo, mas você está acima do seu peso porque você não tem vergonha na cara. Gente, e ela lavou a minha cara. Eu saí de lá do consultório dela assim, chocada. Falei, nunca mais eu volto nessa mulher. E eu realmente nunca mais voltei. Porém, fez assim, ó, uma chave virou na minha cabeça. E aí, eu lembro que de 2016 até 2019, que foi quando eu fiquei grávida, eu perdi os 25 quilos e eu fiquei com o meu peso ideal. Aí eu fiquei grávida. Na minha gestação, ela foi um choque pra mim, de início. Então, eu parei de tomar o remédio da tireoide. E eu fiquei meio depressiva porque eu perdi emprego. Foi várias questões, vários fatores. Eu voltei a comer muito. A média, assim, que eu pesava era uns 65 quilos e eu cheguei a 102 quilos na minha gestação. Só que depois da minha gestação, eu voltei pro meu quilo normal. E voltei a usar as minhas roupas. É claro que um corpo após a gestação, por mais que você emagreça, ele não é o mesmo que eu falo o formato. Por exemplo, antes eu não tinha estria. Hoje eu tenho estria, onde que foi, a minha barriga cresceu muito, então ficou algumas estrias no pé da barriga, enfim, o corpo muda, mas eu voltei pro peso ali que eu estava acostumada. Se eu não me engano, eu voltei para 70 quilos, então eu sempre ficava ali nos 70, 72, mas eu não passava disso. E vários fatores começaram a acontecer na minha vida. No meio de 2022, eu acabei desenvolvendo novamente a compulsão alimentar. Eu não comia comida, eu comia emoções. Isso era muito difícil. Eu comia muito chocolate, aí eu acabava de comer o chocolate. Nossa, eu ia lá abrir a geladeira e comer alguma coisa salgada. O dia que não tinha nada gostoso pra comer, eu inventava coisa pra comer, eu fazia biscoito, eu fazia bolinho. E era uma coisa que eu nunca estava satisfeita. Eu também tinha muitas tarefas diárias, né, pra fazer. Eu era casada, eu cuidava da minha filha, eu cuidava de casa, eu trabalhava fora. Então, assim, era muita cobrança em cima de mim. E eu achava que eu não era ninguém, que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu não era suficiente pra nada. E eu engordando, eu ouvia que eu era feia, que eu era gorda, que eu era isso, que eu era aquilo, então eu acreditava nisso. Enfim, que eu ainda não fazia terapia e eu ainda não tinha procurado um médico. Neste momento, eu também não cuidava nem do hipotireoidismo, então eu não tomava remédio nenhum. Eu só vivia a vida. Veio 2023, eu muito inconformada com a vida que eu estava levando, com o corpo que eu estava com 86 quilos. E aí eu entrei na academia e comecei a malhar, muito assim, focada. Eu ainda tinha alguns transtornos de compulsão alimentar, eu ainda tinha algumas questões sobre ansiedade, sobre o que eu estava vivendo, mas eu fazia atividade física. Do dia 22 de janeiro de 2023 ao dia 9 de abril de 2023, eu emagreci, assim, eu saí dos 86 e fui pro 80. Eu tinha 80 quilos, mas eu também tinha um pouco de massa magra. E graças a Deus eu sou muito fácil de ganhar massa magra. Acredito eu que eu emagreci mais de 6 quilos. Porém, como eu fazia academia, eu emagreci só 6 quilos porque eu também ganhei alguma massa e outra. Nesse tempo eu tava super certinha. Tava ali comendo o máximo possível certo. E a minha mãe biológica veio pra festa da minha filha. Quando ela foi embora, vieram vários gatilhos na minha cabeça. E eu comecei a ter várias crises de ansiedade de novo. E eu comecei a suprir a falta dela na comida. Não só a falta dela, mas assim, a minha história. E quando foi em maio de 2023, eu procurei psiquiatra e procurei também psicólogo. Tive a consciência de que sozinha eu não ia conseguir. Foi quando ela me receitou bupropiona. A minha experiência inicial foi a seguinte.
eu não tive muitas reações contra o remédio. Eu me tornei uma pessoa muito irritada, gente. Irritada ao extremo e eu não sou uma pessoa irritada. Eu lembro assim que na primeira semana eu fiquei à flor da pele mesmo. Você não podia nem olhar pra mim que eu já ficava, sabe? Mas muito irritada mesmo. Às vezes eu dava mal resposta pra pessoa e eu nem sabia que eu tava respondendo ela mal. Quando eu comecei a tomar o Bupriona, ele me deu aquele up na vida, sabe? Só que junto com ele veio a irritabilidade, assim, ao extremo. Passados mais ou menos uns 30 dias, a irritabilidade ela já estava bem menos, estava bem menor, mas ela ainda estava ali. Só que eu acostumei. A minha psiquiatra, ela falou, não, vamos continuar. Eu não tinha emagrecido, eu nada. Outra coisa que o Bupriona promete é que ele tira a fome. E de mim ele não tirou a fome. Mas ele sim deu uma pequena controladinha. Eu fiquei mais um mês tomando só o Zetron. E aí quando foi o meu segundo retorno, a minha psiquiatra, ela me passou o Zetron XR e a sertralina. Quando eu comecei a tomar os dois, foi assim, maravilhoso. Eu comecei a ficar muito focada nas coisas que eu queria. Tinha uma dor muito, muito grande, uma sensação de tristeza mesmo, de abandono. E ele cessou. Então esses dois juntos fizeram com que eu vivesse a minha vida. O efeito colateral que eu tive do sertralina foi que ele me tirou todos os sentidos. Eu não era feliz, mas eu também não era triste. Eu simplesmente fazia o que eu tinha que fazer. E junto com os dois, eu diminuí um pouquinho na comida. Então, toda vez que eu ficava ansiosa, eu corria lá, tomava o remédio, esperava o remédio fazer efeito, normalmente eu tomava ele de manhã, e tinha um pouquinho de esperança de que naquele dia eu não iria comer muito. Só que eu comia no final do dia. Eu comecei a analisar que pra mim teria que ser o remédio de manhã e à tarde. Quando foi em julho de 2023, eu separei. Eu fiquei mais animada pra viver minha vida, só que eu continuei tomando remédio. Quando foi em agosto, eu comecei a tomar o remédio de manhã e de noite. Só um por dia, um de cada por dia, já não estava fazendo mais efeito, já não estava fazendo mais sentido pra mim. Eu sempre fui uma pessoa muito alta astral, que na rua, com os amigos, ri, brinca, conversa, até com a minha família mesmo. Mas eu não tava sentindo nada, gente. Eu não sentia nada, eu não sentia... Assim, pensa numa pessoa que não sentia nada. Eu acho que eu só sentia amor pela minha filha. Mas assim, se você entrasse ou se você saísse da minha vida, tava tudo bem. Tanto que eu separei e eu não derramei uma lágrima. Foi assim... Foi uma coisa libertadora na minha vida. É até estranho falar isso, mas foi libertador. Mas assim, eu não chorei de alegria, eu não chorei de tristeza, nada. Eu simplesmente dormi morando com uma pessoa e acordei sozinha. E isso pra mim tinha sido muito bom. Então eu achava que eu estava bem, sabe? Quando foi no meio de novembro, teve um fato na minha vida que eu nunca, jamais imaginei que eu iria passar por isso. Quando eu tive o diagnóstico do fato que aconteceu no meio de novembro, eu estava de frente para uma médica. Eu fui indo até o hospital, mas, gente, eu não sentia nada. Pra mim aquilo era... Ah, não tá acontecendo isso. Isso é loucura. Quando a médica falou, não, é isso mesmo, era assim, horrível. E eu gritava, sabe? No médico, eu gritava, eu chorava. Mas não parecia que era eu ali, parecia que era um robô. Detalhe, eu estava tomando remédio de manhã e de noite. E aí, de novembro pra cá, gente, eu passei por muitas e muitas e muitas coisas que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Acho que é a maior decepção da minha vida, em todos os sentidos. Mas eu comecei a ter a necessidade de voltar pra Deus. Eu sempre fui evangélica, mas eu desviei lá atrás, em 2015. E nunca mais eu consegui ficar na igreja. Eu ia pra igreja porque eu estava com saudade de Deus. Eu não tinha compromisso com Deus. Engravidei antes de casar. Eu morei junto sem casar. Isso pra mim, tá, gente? Tô falando pra mim, é pecado. Então eu não conseguia voltar pra Deus por causa do pecado que eu vivia nele. Porque, gente, eu sou uma pessoa assim, eu acredito muito no Deus do amor, mas eu também acredito muito no Deus da justiça e no Deus que ele é sim, sim ou não, não. Se eu estava pecando conscientemente, sabendo que eu estava pecando conscientemente, e eu não estava abrindo mão do relacionamento que eu tinha naquela época, então não tinha, eu me sentia envergonhada. Então eu não ia pra igreja, eu não tinha compromisso, por mais que as pessoas ao redor falassem assim, não, você tem que ir do jeito que você tá, que não sei o que, gente, mas na minha cabeça era um pecado consciente. Não era um pecado que eu fui ali, esse pecado que a gente peca todo dia, que você peca sem saber que você está pecando, e depois você fala, nossa, eu pequei, Deus me perdoe. Não, eu escolhi estar vivendo aquilo. Então eu me afastei muito. Depois que eu terminei, eu entrei em outro namoro, e aí desandou tudo, e aí eu falei, não, cara, eu tô pecando muito. E aí eu terminei esse namoro também. E Deus começou a trazer pessoas
pra me falar coisas que só eu sabia. E aí eu vou fazer um breve parênteses aqui, de que eu não fui criada nem com o meu pai e nem com a minha mãe biológica, eu fui criada pelos meus avós. Então eu nunca tive um relacionamento de pai e filho, nem com meu pai e nem com a minha mãe. E eu sempre senti falta disso. Então a maior tristeza que eu tive na minha vida foi a dor do abandono. E muito das minhas escolhas foi por conta disso. Eu comecei a namorar muito cedo, por causa da necessidade de ter um homem na minha vida, um pai, né? Sempre tive essa sensação de tristeza, de abandono. E o engraçado, gente, é que Deus, ele começou a tratar sobre paternidade comigo após a gestação da Joana. Eram pequenas coisas, por exemplo, aconteceu alguma coisa, meu pai ele atende todo mundo, então eu ligava pro meu pai porque eu tava precisando dele e ele não atendia, e Deus falava comigo: seu pai sou eu. E aí quando aconteceu esse fato, eu entendi que sim, que quem era meu pai era somente Jesus, que pai da terra eu não tenho, eu nunca tive e muito provavelmente eu nunca vou ter. Eu fiquei uma semana assim, exausta de tudo. Eu fiquei uma semana triste por mim, triste pela minha filha, triste pela situação, pelo rumo que a minha vida tinha tomado. Eu cheguei no fundo do poço, sabe? A minha ansiedade estava atacada. Eu era uma pessoa que eu não dormia mais. Eu era uma pessoa que eu me importava totalmente com o que as pessoas estavam falando ao meu respeito. Eu estava tentando provar para todo mundo que eu tinha razão e que eu estava falando a verdade. E assim, sabe quando você fica lutando contra o mundo? Eu estava me tornando essa pessoa. E assim, afundada no pecado, lá no fundo do poço. O sentimento de rejeição enorme, sem saber para onde correr. E o único lugar que eu tinha para voltar era a presença de Deus. E aí, eu decidi parar de pecar conscientemente. Foi quando começou o meu processo de desmame do remédio. Passei a minha virada do ano na igreja, e isso tomando remédio, de manhã e à tarde. E Deus começou a me mostrar que eu não estava sentindo mais nada. Eu depositava tudo que assim, eu acordava para viver de remédio, porque era a coisa que me dava força. E eu tinha que viver, porque a Joana só tinha a mim para cuidar dela. Logo depois a Joana entrou de férias, então eu trabalhava com a Joana. Eu trabalhava em casa com a Joana também em casa, então eu tinha que toda hora parar pra, né, brincar com ela um pouquinho, conversar, alimentá-la, dar banho, aí leva em pracinha, aí recebe as coleguinhas dela em casa pra ela não ficar tanto tempo sozinha. Então assim, eu fui super gesticionando o meu tempo, então eu confiava 100% no remédio. Eu passei janeiro orando sem sentir nada. E eu até entendia, gente, não é sempre que nós vamos sentir a presença de Deus. E eu comecei a analisar todo o contexto. Eu comecei a analisar os remédios que eu estava tomando e aonde que eu estava depositando a minha confiança. E eu lembro que eu fiquei mais ou menos 2 dias sem tomar o remédio. E eu fui orar. E aí eu senti a presença de Deus. Eu coloquei na balança tudo. Eu entendi, eu já não sentia nada. Alegria, eu não sentia tristeza. Eu só ia conforme a banda estava me levando. Entendi que o remédio estava tirando todos os meus sentidos. É dia 2 de fevereiro e eu acho que a última vez que eu tomei o remédio tem mais ou menos 8 dias. E aí eu vou contar minha experiência pra vocês sobre como foi o desmame. Foi super bom, gente. Foi maravilhoso. Nesse tempo que eu tô sem tomar, eu entendi que o remédio foi super importante pra eu ter conseguido chegar até aqui. Porque por tudo que eu passei, o remédio sim foi de muita ajuda pra mim. Mas eu tô muito melhor sem ele. Eu acho que existem fases nas nossas vidas que nós precisamos da ajuda da ciência. Mas também existem fases das nossas vidas que nós precisamos da ajuda espiritual, da ajuda, do cuidado, do amor de Deus. E foi isso que eu entendi. A fase de tomar remédio, pra mim, por conta de ansiedade e compulsão alimentar, neste momento, eu não estou falando que nunca mais eu vou tomar, mas neste momento não está sendo mais necessário. E eu comecei, gente, a ter uma vida de oração. E aí eu fui desmamando e fui sentindo mais a presença de Deus. Mas Deus foi me mostrando o caminho que eu deveria seguir, a não ser dependente do remédio. Porque eu acho que não tem problema nenhum a gente tomar remédio. O remédio é super importante para todo mundo, né? Que nem eu falei, são fases que a gente realmente precisa da ciência, não é pecado, não é nada disso. Eu era dependente do remédio e a gente, em momento algum da nossa vida, a gente pode ser dependente de qualquer outra coisa que não seja Deus. Porque quando nós dependemos de uma coisa acima de Deus, a gente não tá adorando mais a Deus, a gente tá adorando, né,
aquela coisa que nós estamos ali focada 100%. Então, Deus foi me dando estratégias para fazer isso de uma forma que não fosse prejudicar o meu corpo. E aí eu voltei a fazer canal no YouTube, voltei a estudar e voltei pra academia. Essa semana eu tive uma experiência muito legal com Deus. Eu estava focadona assim na academia, querendo muito não comer, não falhar, ter compromisso comigo, sabe? Porque isso é muito importante, independente do que você tá passando, você tem que ter compromisso com você. Porque é você por você e Deus por você, e mais ninguém, sabe? Ninguém tá na sua pele, ninguém tá passando pelo que você tá passando, ninguém nada, então é você por você. Então eu voltei pra academia e eu, junto com isso, eu voltei a fazer dieta. E mesmo desmamando do remédio, a minha ansiedade, ela já estava bastante controlada. Então eu comecei a descontar na comida muito menos vezes. Porque eu estava com o meu espiritual, né, com o meu espírito bem fortalecido. Há muito tempo eu como assistindo alguma coisa, ouvindo alguma coisa. Eu como muito rápido, eu como conversando. Eu não tenho, no meu horário de comer, uma coisa sagrada. Eu tava trabalhando e eu trabalho ouvindo podcast. E nesse podcast falava muito da mesa, da importância da mesa. É importante você sentar com a sua família para comer, fazer com que o nosso momento de alimentação seja um momento sagrado a Deus, né? E aí eu percebi que há muito tempo, gente, eu como assim loucamente, eu mastigo muito rápido, eu não sinto o sabor da comida. Então eu vi esse podcast de manhã. Quando foi na hora do almoço, eu já mudei o jeito que eu estava me alimentando. E foi muito bom, gente. Desde quarta-feira, né, tem 2 dias que eu estou comendo na mesa em silêncio. Fez total diferença. Fez total diferença mesmo. Assim, parece uma coisa besta, sabe? Uma coisa boba, mas pra mim, que tava sofrendo com compulsão alimentar há muitos anos na minha vida e que não via saída por mim só, nossa, isso foi um grande presente. Eu tô 100% focada na minha alimentação. E não é só comer, é agradecer o que eu estou comendo. É viver o momento da comida. E aí, antes da alimentação, eu estou fazendo uma oração, agradecendo a Deus pelo pão de cada dia, pelo alimento, pelo trabalho, pela saúde. Eu tô me sentindo a mulher mais amada deste mundo por um pai, assim, incrível. Todo um sentimento de rejeição que eu sempre senti, gente, 28 anos na minha vida, de inferioridade. Deus, ele tem me libertado dessas coisas. Quando morri em vida, eu renasci, porque todo sentimento ruim, eu estava aprisionada nele, ou um sentimento de rejeição, uma raiva, alguma mágoa antiga que eu tinha, Deus foi me libertando desses pequenos cativeiros que a gente alimenta por tantos anos. E que muitos desses sentimentos resultam em uma ansiedade, resultam em uma compulsão alimentar, resultam em uma depressão, em alguma doença da mente. E nessa oração eu sempre peço a Deus para eu comer somente o suficiente para nutrir o meu corpo. Porque a minha alma e o meu espírito, quem vai nutrir é Ele. Não é o arroz, não é o feijão, não é o chocolate, não é nada. De verdade, eu tenho fé e esperança de que o caminho meu com a alimentação vai mudar. Vou voltar aqui para contar para você como que foi o processo, né? Porque só tem 3 dias. Estou me sentindo uma vencedora da compulsão alimentar. E uma coisa muito engraçada, que como já tem uns 15 dias, mais ou menos, que eu parei de tomar esses remédios, eu voltei a sentir, gente, tudo, sabe? Eu voltei a rir de verdade, a chorar. Deus tá me dando discernimento que tá tudo bem você chorar, tá tudo bem você ficar triste. É só um dia, que amanhã vai passar, que daqui a pouco vai passar. E ter fé e esperança de que é só um momento, sabe? Que é só uma fase. Sentir é muito bom, gente. Sentir significa que nós estamos vivos. Se nós estamos tristes, é porque nós já estivemos felizes, porque nós conhecemos a alegria, a felicidade. E quando nós estamos felizes, é momento de agradecer, né? A Deus pela alegria, pela felicidade, pela conquista. Jesus não prometeu que a vida seria fácil, mas ele falou, né, que teriam dias bons e que teriam dias maus, mas em todos eles, ele estaria conosco. É isso que eu estou tentando viver como um propósito, e eu tô muito feliz, entendeu? É esse o meu relato, essa é a minha experiência. A irritabilidade da bupropiona, depois de um mês, 2 meses, ela diminuiu, mas agora que eu parei de tomar, eu descobri que quando eu estava tomando o bupropiona, a irritabilidade, ela estava presente em tudo, gente. Então, às vezes, ela não era uma irritabilidade tão gritante, mas sim, ela mudava o meu comportamento e o meu jeito de ser. É essa a minha experiência. Eu agradeço você que chegou aqui até o final do vídeo. E me conte aí nos comentários como tem sido a sua adaptação com o remédio. Se você viu diferença em relação à sua compulsão alimentar
ou a sua ansiedade. Eu não sei qual é o motivo que você está tomando esse remédio, mas se você já notou alguma diferença, essa diferença foi positiva, essa diferença foi negativa, quais são os efeitos colaterais que você teve, foi estabilidade ou foram outros efeitos colaterais? Teve que aumentar a dose, teve que diminuir? Como que foi? Me conta aí como que tem sido a sua experiência. Se você ficou até o final, vamos escrever assim: Miranda, deixa a sua mãe gravar. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.